Boa noite, meus irmãos. Pela graça de Jesus, vindo governador da terra, e sob a bênção de todos os espíritos tutelares da nossa casa serva, nós vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, ao nosso culto do Evangelho no Lar, aqui da nossa terra, pedindo a permissão de toda a pleia de espíritos benfeitores e de todos aqueles que estejam conosco nesse momento. Nós vamos então aqui ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, antes, nós vamos orar. Eu convido todos que orem comigo o Pai Nosso e a Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como tentamos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, principalmente do mal que está em nós mesmos. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, em Instruções dos Espíritos, nós temos o item 8, que é a lei do amor. Então, nós vamos ler aqui um parágrafo e depois vamos conversar um pouco sobre esse parágrafo, ok? A lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao céu. Certo? Então, gente, falar sobre a lei do amor. O que é o amor para nós? O amor é o carinho, é aquele sentimento de felicidade, de alegria, de compreensão que nós sentimos, ainda que na nossa forma tosca, como espíritos encarnados que somos, que nós sentimos em relação a algumas pessoas, principalmente nossos filhos, nossas mães, né? Em relação a algumas tarefas, a alguns afazeres, até os nossos hobbies. Se formos falar do amor grosso modo, é isso que ele é. Porém, o amor, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo se refere aqui, é uma lei de
Deus, uma lei da espiritualidade. É a lei maior do universo espiritual. Porque o amor, conforme está dito aqui, é o sentimento por excelência. O que é o sentimento por excelência? É o sentimento maior de todos. O amor abarca todas as outras qualidades e sentimentos que nós possamos nutrir. Ele abarca a esperança, ele abarca a fé, ele abarca a paz, ele abarca a fraternidade e principalmente ele abarca a caridade. Porque o amor é a maior forma de caridade que nós podemos ter. Porque a caridade sem amor é apenas uma tarefa, né? A esperança sem amor pode, se a pessoa não tiver muito cuidado, essa esperança pode se transformar em pessimismo. A fé sem amor é aparência, é a fé aparente. E a paz sem amor? Não existe paz sem amor. Porque para que a gente possa sentir a paz, estarmos em paz, nós precisamos estar com o coração e a mente claros, leves e totalmente desobstruídos dos vícios do sentimento, dos vícios da personalidade. E o que é preciso para que a gente possa estar nessa condição? Sentirmos amor, sermos capazes de amar. E esse capítulo 11 aqui do Evangelho diz exatamente isso. Sermos capazes de amar ao nosso próximo, a todos aqueles que convivem conosco, àqueles com quem a gente cruza na rua. Porque um sorriso que a gente dá para uma pessoa que a gente não conhece um bom dia é uma forma de amor. Porque a gente não sabe se aquela pessoa está muito doente, se ela tem um ser querido muito doente, se foi demitida do emprego, se tem problemas sérios. E talvez o nosso sorriso seja a única coisa boa que ela vai ter naquele dia. É uma forma. Então a lei do amor abarca isso tudo. E uma das coisas que nós dissemos aqui que ela abarca é a caridade. Não é mesmo? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele trouxe essa lei, o Evangelho. Porque antes dele era o olho por olho, dente por dente. Mas Jesus trouxe a nós o Evangelho do amor e do perdão. E esse amor que ele trouxe era tão forte, era tão poderoso, era tão sublime, que naquela época as pessoas que realmente se convertiam, se convertiam a quê? Ao amor cristão que ele trouxe. Elas ficavam tão cheias de amor e tão cheias de esperança, de um futuro melhor, de um porvir melhor, que elas iam para os círculos quando condenadas pela fé que confessavam e desencarnavam em plena alegria. Eram sacrifícios por amor. Tá? Mas isso foi naquela época. Aí o que veio? Veio o Espiritismo. O Espiritismo veio mostrar para nós a segunda palavra do alfabeto divino. Porque a primeira quem mostrou foi Jesus. Qual é? Qual foi? O amor. O sentimento por excelência. Mas o Espiritismo veio nos mostrar uma outra palavra. A reencarnação. Reencarnação.
Porque essa palavra, gente, ela é como diz aqui o Espírito que nos deu essa instrução, ela ergue a lápide dos túmulos vazios. Porque graças ao Espiritismo cristão que nos mostrou a reencarnação, nos explicou sobre ela, nós sabemos que a morte não existe, que a morte é apenas uma passagem, que a morte é apenas uma viagem de volta para o nosso lar verdadeiro. E a teoria da reencarnação nos diz o quê? Que o mais importante, ela diz, amai ao próximo como a ti mesmo, e diz também que fora da caridade não há salvação. O amar ao próximo como a nós mesmos é praticar a caridade em relação a eles. Por quê, gente? Porque nós podemos ter certeza, quando Jesus veio, com o seu sangue, ele resgatou o homem. E o Espiritismo tem hoje a missão de resgatar o homem da matéria, mostrando para nós a beleza das coisas espirituais. E através da caridade, nós estaremos praticando o sentimento por excelência, que é o amor. Porém, a caridade, gente, ela não gosta de ser estrela de cinema, de ficar se mostrando aí em réus, posts, Instagram, nada disso não. A caridade é humilde, ela é quieta. Porque se nós não fizermos assim, nós não estaremos praticando a caridade que o amor de Jesus nos instruiu. Contar uma historinha aqui, ó, rapidinho. É uma história contada pelo Ramiro Gama, lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier. É uma historinha que eu mesma já tive a oportunidade de contar aqui num dos aniversários da nossa Casa Serra. É a história da cruz de ouro e da cruz de palha. Conta o Ramiro que há muito tempo, quando o Chico tinha vindo para Uberaba, há pouco tempo, né, foi feito um congresso de membros da Juventude Espírita de Minas e do Distrito Federal. E esse congresso foi feito lá em Belo Horizonte, né? E depois do congresso, esses jovens vieram visitar o Chico, né? Aí eles estavam conversando animadamente sobre assuntos da doutrina, e principalmente sobre a tarefa destinada aos jovens espíritas. Aí um deles, um jovem muito inteligente, que desejava confirmar, né? Desejava orientação, desejava estímulo, colocou o Chico a par das imensas dificuldades que eles, jovens, encontravam para vencer o quê? O pessimismo de uns, a quietude de outros e a incompreensão de muitos. Poucos queriam um trabalho sacrificial, aquele que testemunha o roteiro evangélico, que exigia dos jovens uma vida limpa, correta, abnegada, e onde havia renúncia a muitas coisas. Esses desejavam colher sem semear nada. O Chico ouviu aquilo tudo e depois disse assim: o trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. A sua missão será muito difícil, mas por isso mesmo será gloriosa. Naquele momento, Emmanuel, o guia espiritual do Chico, chegou-se ali e o Chico recebeu dele uma verdadeira explicação sobre a atuação das juventudes espíritas, serve para nós também na maturidade,
através de uma historinha, né? Aí ele diz: existe a cruz de ouro e a cruz de palha, que simbolizam as nossas tarefas. A cruz de ouro é a mais procurada, pertence a todos aqueles que querem brilhar, querem ver seus nomes nos jornais, querem ser citados, apontados, elogiados como beneméritos da doutrina espírita. Eles querem simpatia e ter um conceito alto. A gente conhece, infelizmente, muitos irmãos assim, né? Se são parte de alguma instituição espírita, desejam nessa instituição os lugares de comando e de evidência, querem cargos, mas não querem os encargos. Agora, a cruz de palha, a menos procurada, né, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidinhos e em silêncio, lutam e caminham com humildade, na certeza de que, por muito que façam, sempre poderiam fazer muito mais. Não se tornam soberbos dos triunfos que conseguem. Ao invés disso, se sentem estimulados e se defendem de tudo com oração e vigilância, porque sentem a responsabilidade que assumiram como chamado de Jesus a essa tarefa diferente. E com essa serventia, esta caridade da cruz de palha, eles colocam amor e humildade nos seus atos, em todos os serviços que realizam. E por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de outro, a incompreensão de muitos, porque testemunham aí essa caridade desconhecida e oferecem com o sofrimento e a renúncia e com o silêncio e o bom exemplo os remédios salvadores aos companheiros que cruzam seu caminho, mesmo aqueles que os ferem e desconhecem a vitória desta segunda vida. Aí depois disso os jovens ficaram todos extremamente satisfeitos, não precisavam de mais nenhuma explicação, né? E entenderam que o trabalho que lhes cabia realizar nas terras do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, era o trabalho da caridade representado pela cruz de palha, pela humildade. E essa é uma linda lição que serve não só aos jovens, mas a todos nós que nos colocamos na trilha de Jesus Cristo, para conseguirmos ouvir Jesus em horas em que poucos o querem ou conseguem ouvir. Gratidão. Gente, eu tenho agora 2 avisos para dar para vocês. Não é assim exatamente avisos, são 2 comunicações que estão me deixando extremamente feliz. Porque a nossa casa céu, ela não é apenas um centro espírita. Por isso se chama CEL, Centro de Estudos da Espiritualidade e Valorização da Vida. O que significa isso? Que nós abarcamos aqui, assim como lemos agora no Evangelho segundo o Espiritismo, que existem várias palavras no alfabeto divino. A primeira foi o amor, a segunda a reencarnação, e a espiritualidade maior tem demonstrado há muito tempo aos homens que existe a medicina espiritual, a cura espiritual. E a nossa Casa Serva faz parte de uma equipe que tem o seu hospital espiritual
E nós somos parte dessa equipe. Na nossa casa são feitas cirurgias, são feitas consultas com homeopatia, existe o reiki, a apometria, tudo isso, gente, é também doutrina espírita cristã. E, com muita alegria, eu quero dizer para vocês que um dos nossos integrantes, que não mora aqui, mas é nosso integrante, o Marcos Iga, após conseguir se livrar de um mal em seu corpo através de cirurgia espiritual realizada aqui na Casa Selva, onde ele conheceu o nosso mentor espiritual, que é o médico que aqui opera, o Paraatma de Fátima. Ele conheceu aqui porque foi o Paraatma que fez a cirurgia. Ele ficou tão tocado, ele ficou tão agradecido, que ele resolveu escrever um livro onde ele conta muito sobre a vida do Paraatma, né? sobre as terapias holísticas que ele começou a aprender com ele e depois foi se aprofundando também. É um livro que é para toda pessoa que está interessada no seu autoconhecimento, está interessada na espiritualidade e nas terapias espirituais. Gente, que são realmente verdadeiras desde que tenhamos fé. Eu mesma sou um exemplo disso. Eu estava com artrose, eu não estava conseguindo nem andar direito, com tantas dores, porque dor no joelho é bravo, todo mundo sabe disso, né? Quinta-feira passada eu fiz uma cirurgia aqui no céu. Paraatma. Hoje é terça. 80% das minhas dores não existem mais. É mágica? Não. É fé aliada ao conhecimento do nosso médico Paraatma. E esse conhecimento vem há milênios, de muitas vezes. Então nós temos um livro aqui do Marcos Iga, que está sendo vendido por R$35, certo? E toda a renda desse livro é revestida para as obras aqui da nossa Casa Selva. Então eu convido vocês a conhecer este livro. Porque aqui nós não estaremos apenas falando sobre Paraatma, nós estaremos conhecendo as terapias holísticas espirituais que curam, gente. A medicina alopática é excelente. O próprio Paraatma diz para continuarmos usando os medicamentos que nos foram recebidos. Mas a medicina espiritual, a medicina holística, ela cura, desde que nós tenhamos fé. E essa fé vem da lei do amor, que a gente acabou de falar. Então, vamos conhecer essa fé. Ele nos fará muito bem. Bom, o outro aviso que eu quero dar é convidar a todos, aos espíritas, aos simpatizantes, a participarem do primeiro workshop Selva, que vai acontecer aqui em Uberaba, nos dias 18 e 19 de outubro, lá no Memorial Chico Xavier, certo? Vão ser 2 dias de encontros, de palestras, de vivências espirituais holísticas, de feira, de produtos de casa, essas coisas. Gente, é muito importante. Uberaba nunca recebeu um workshop como esse. Por que não? Porque é muito difícil de preparar? É muito difícil de montar? Mas a Casa Selva tem a tutela da espiritualidade maior.
e dos espíritos da egrégora que nos tutela sempre. E nós temos certeza que não por nós, porque conforme nós vimos ali naquela mensagem da cruz de ouro na cruz de palha, o Seva carrega a cruz de palha assim. Alguém pode falar assim, nossa, mas está fazendo um workshop, então não é a cruz de palha. É, porque o que o Seva quer é mostrar para cada vez mais pessoas tudo que a espiritualidade tem para tornar a nossa caminhada, na nossa progressão espiritual mais completa e mais feliz. Então, por favor, quem sentir que deve ir, quem quiser ir apenas para conhecer, dia 18 e 19, no Memorial Chico Xavier, o primeiro workshop. Certo? Gratidão a todos.